Olá, queridos. Vamos dar sequência no nosso projeto Bíblia Aberta. Estamos na aula agora de número 7. E nós vamos, então, compartilhar a tela para que a gente possa começar a exposição de hoje. Então, eu trago aqui que a Bíblia é uma biblioteca. E, de fato, ela é uma biblioteca. Ela não é um livro único. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, como já vimos na primeira aula, sendo 39 estão lá localizadas no Antigo Testamento e 27 estão localizados no Novo Testamento. A gente fala de três idiomas, mas basicamente a sua maioria é hebraico e grego, mas temos alguns termos em aramaico também. Não se tem mais os originais, e sim diversas cópias. As cópias são em número bastante grande, o que é um testemunho excelente da veracidade e importância do texto bíblico. Quando a gente fala dos originais, a gente está falando dos autógrafos, é o termo técnico para os originais. E quando a gente está falando dessas cópias, nós estamos falando de muitas famílias de cópias que vieram advindas dos autógrafos, foram copiadas, colecionadas e chegaram-se até nós. Então, nós temos aí, em média, esse número ele já modifica quando tem-se uma nova descoberta, mas temos, em média, aí 5.735 cópias do Novo Testamento, o que é excelente para atestar a sua veracidade, a importância e para cotejamento do texto e do conteúdo em si. Os autores são diversos, mesmo dentro de um só livro, como, por exemplo, Salmos, que temos poesias, cânticos, orações, tem diversos autores. Tem Salmos de Davi, tem Salmos de Asaf, dos filhos de Corá, tem até Salmos de Moisés. O que acontece nos Salmos? A linguagem dos Salmos é uma linguagem muito poética, às vezes cânticos, às vezes orações, clamores. Então, tem muitas pessoas, às vezes, que interpretam erroneamente um texto desse por conta de não conhecer o seu autor, no caso, o contexto do autor. Por exemplo, nós temos um Salmo de Davi, que ele está fazendo esse cântico, essa oração, essa poesia, essa linguagem nesse salmo específico, em que ele está aludindo a uma situação específica de guerra a qual ele está passando. Então, essas colocações contextuais da linguagem, da maneira como são escritos, por que foi escrito, como, aquelas perguntas que a gente faz ao texto, que a gente falou lá na primeira, na segunda, e repetimos em algumas aulas e reiteramos algumas vezes, elas são importantes para que a gente possa tirar o melhor conteúdo daquele texto. Então, mais uma vez, não podemos abrir mão de ler cuidadosamente, levando em conta o estilo literário, a linguística, contexto sociocultural, o autor, aquelas perguntas básicas que fazemos ao texto. Tudo isso é muito importante quando a gente está falando de um texto tão antigo quanto esse do Novo Testamento. Aqui um pouco de arqueologia. Temos aqui, como eu prometi para vocês na aula anterior, eu ofereci para vocês aquela planta baixa da Universidade de Yale, de uma casa, né, que funcionava como igreja. Aqui nós temos a pintura de uma das paredes, que você pode notar aqui, embora seja uma escavação, ela dá para ver muito claramente aqui, ó, um barco, tá? Tem um barco aqui, tem pessoas aqui, ó, dentro do barco, né? E temos aqui o mar, né? O mar aqui. Temos aqui uma pessoa dentro do mar, estendendo a mão para a figura de Jesus que está andando aqui sobre as águas. Está meio cortadinho, mas dá para você ver. Então, nós temos aquela cena do Evangelho relatada, né? Quando Pedro sai do barco e fala que quer andar sobre as águas, ir ao encontro de Jesus, né? Andar sobre as águas. E Pedro, então, começa a andar, olha para a água, teme, afunda e Jesus vai lá e puxa ele, né? E depois, quando ele chega, ele fala da questão da fé. Então, essa pintura ela está localizada em cima lá do batistério da escavação de Dura Europos, e é uma figura bastante interessante. Como eu falei na outra aula,
ela tem a ver com o contexto do Novo Testamento, mas nós temos também cenas dentro dessa casa, pintadas nas paredes, do Antigo Testamento também. Então vamos ao nosso texto aqui, que aqui nós vamos falar dos versos 13 e 14. Paulo ainda continuando a falar com eles sobre o proceder, né? Ele falou mais do proceder dele em relação, nos últimos versos, né? Em relação aos de Tessalônica, e ele está falando agora, a epígrafe, né? Nos dá. Não mais uma vez, né? Epígrafe é só para a gente, vamos dizer assim, localizar melhor o texto, entender melhor o texto. Ela não está nos originais, ela é só um facilitador de leitura que foi colocado lá pelas pessoas que traduziram e fizeram a organização em capítulos e versículos, que nada disso tinha-se no original. Então, o verso 13 fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade, aqui a palavra aletós, verdadeiramente, né, um advérbio de modo, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, ele está dizendo aqui algumas coisas interessantes. Ele está dizendo que incessantemente ele é agradecido a Deus, ele dá graças a Deus, porque os de Tessalônica receberam a palavra que Paulo, e ele coloca aqui nós, né, ele coloca o Timóteo e o Silas, que são seus companheiros nessa viagem específica, de nós ouvistes, que é de Deus, e acolhestes não como palavra de homens, palavras comuns, né? Palavras que um diz para outro, mas como em verdade ou verdadeiramente ela é palavra de Deus. E essa palavra que é verdadeira, ela está operando eficazmente nos que creem. Então, aqui é interessante o que ele diz, porque ele está falando sobre palavra que ele transmitiu e que vem da parte de Deus. A palavra é verdadeiramente de Deus. Então, ele está dizendo que a palavra, quando ela é verdadeiramente Deus, ela opera aqui, ó, eficazmente, mas em todos os que creem. É interessante essa composição desse verso, né? Então, ele dá graças, ele fala que as pessoas acolheram a palavra não como palavras humanas de homens, mas como verdadeiramente aquela palavra que é vinda do céu, de Deus. Então, por ter acolhido e crido, opera eficazmente em vós o que credes. Bastante interessante essa composição desse versículo, né? Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas, eclesia, vou falar um pouco sobre isso, de Deus, existentes a Judéia em Cristo Jesus, que também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, lá das igrejas da Judéia, ele quer dizer. Por sua vez, sofreram, que veio sofrimento de onde? Por parte dos judeus que não aceitavam a fé cristã, né? Eles achavam, como eu já disse em outras aulas, que Jesus não era o Messias prometido, então eles perseguiam os cristãos nessa situação. Eu quero falar um pouco dessa palavra, eclesia, apesar de ter esse termo bem explicadinho aí no meu canal Pastora Cynthia Horn, você pode ver aí, tem um vídeo bem curtinho que fala sobre a composição dessa palavra eclesia. Essa palavra, ela não é uma palavra que, vamos dizer assim, foi inventada por Paulo, mas ele usou num contexto eclesiástico, trazendo provavelmente aquela ideia das reuniões do Antigo Testamento, que se chamava no hebraico kahal, que essas reuniões em torno de um culto a Deus, né, se reuniu em nome de Deus, ele trouxe uma palavra que falava de uma reunião. Eclesia é assembleia. Essas assembleias, nesse contexto que Paulo vive do século I, eram assembleias que aconteciam em praças,
eram assembleias para discutir diversos assuntos políticos daquele local, de uma certa região. Então, chamava-se essas eclesias, essas reuniões políticas em torno de objetivos ali daquela comunidade, vamos dizer assim, regional. Não tinha o contexto igreja dentro dessa assembleia. Muitas pessoas traduzem erroneamente, e você pode ver melhor isso lá no videozinho, que fala sobre esse termo, como chamados para fora. Não é o termo nem a tradução adequada, porque essas assembleias desse contexto políticas, elas eram assembleias que aconteciam geralmente em praças, ao ar livre, então eram do lado de fora. Então, nós temos realmente isso na palavra, mas não temos isso no contexto, quando Paulo usa aqui. Ele fala eclesia, geralmente ele bota tuteu. Então, a Assembleia de Deus, em torno de Deus, no contexto culto, no contexto igreja. Mas não é também muito problemático você falar os chamados para fora, porque a igreja realmente tem esse chamado, né, de chamar o de fora para dentro, né, de estar evangelizando fora ali do contexto que nós podemos ver hoje em dia de quatro paredes. Não é problemático. Só que afirmar que a tradução é essa seria um pouco assim irresponsável da minha parte. Então, eu queria trazer o termo como ele é assembleia, e quando Paulo usa aqui, ele provavelmente está pensando no carral do hebraico do Antigo Testamento, nas reuniões em torno de Deus, no sentido culto, no sentido como conhecemos hoje, igreja. Então, vamos aos dois últimos versículos de hoje, para complementar essa aula, que Paulo fala assim: os quais, ele está falando lá de que nos judeus, né, do contexto de perseguição, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Ele está fazendo com que os de Tessalônica tenham em mente que ele foi perseguido na época que ele estava lá, e ele continua sendo e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, aqueles que não concordam, obviamente, né, com a questão da fé da cristã, né, se torna então essa questão da perseguição que ele está fazendo aqui, essa referência de não agradar a Deus. 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, né? Para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Ele fala aqui sobre multidão de pecados, né? Pecado sobre pecado. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Essa ira que ele se refere aqui, eu vou deixar para falar um pouco mais à frente, porque quando ele fala de ira, ele está falando de ira em dois aspectos, né? Ele está falando da ira aqui, do já, agora, e ele está falando da ira vindoura. Então, para explicar melhor a questão da ira divina, a gente vai precisar adentrar um pouco mais na carta, então eu vou deixar por aqui essa situação para ser explicada posteriormente. Então, continuem assistindo, nós pretendemos aí fazer mais algumas aulas e espero que vocês estejam gostando. Deixa aí o seu like, compartilha, assina o canal e hoje a gente fica por aqui e até a próxima, se Deus permitir.